Meus irmãos, nós temos vivido em um tempo onde nós temos visto uma modificação muito grande do Evangelho. Nós temos visto na igreja do século atual uma invenção de valores. Nós estamos vendo a criação de várias coisas dentro da igreja. Quando nós olhamos de um tema bastante atual que tem se falado muito, é o Evangelho para jovens. É um evangelho diferente, um evangelho que tem que ter movimentos parecidos com os movimentos mundanos, músicas que se parecem demais com as músicas mundanas, músicas que acompanham os ritmos das músicas mundanas, é o funk gospel, o rock gospel, enfim, por aí vai, uma infinidade, meus irmãos. Mas quando eu olho para a Bíblia, no livro de aos Romanos, capítulo de número 12, mais precisamente no versículo de número 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma e dizendo para que nós não viéssemos, para que os cristãos daquela época, daquela igreja, não viessem a se conformar com aquele mundo, mas que viesse a transformar este mundo com a renovação do vosso entendimento, irmãos. E quando nós olhamos para a Bíblia, fica uma pergunta no ar: será que o evangelho verdadeiro mudou? Eu acredito que não. A Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo, ele continua sendo o mesmo Evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta. Eu entendo que a igreja, que os líderes evangélicos, que os líderes eclesiásticos, eles precisam sim ser um tanto compreensível com a juventude, pois eu passei por esta fase quando líder da juventude. Eu sei dos intempéries que existe entre a mocidade, das curiosidades, dos desejos à flor da pele, mas eu acredito sim, irmão, num evangelho para jovem que foi vivido por alguns jovens. Quando nós vamos analisar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver jovens como José, nós não vamos ver José, irmão, buscando um evangelho alternativo, mas nós vamos ver José vivendo um evangelho, irmão, eficaz, um evangelho fervoroso, um evangelho pleno. Da mesma forma, nós vamos olhar para a vida do jovem Daniel, em meio a um mundo, amados, onde tudo conspirava contra si, mas lá estava o jovem Daniel, vivendo um evangelho pleno, um evangelho de salvação, um evangelho de libertação, um evangelho capaz de curar os seus desejos da carne, assim como o jovem José diante da esposa de Potifar. E ali ele resiste, irmão. Sabe por quê? Porque ele vivia um evangelho pleno. Não, ele não estava em busca de um evangelho para jovem. O que será que nós entendemos com esse negócio de evangelho para jovem? Pois o evangelho que eu entendo que é o evangelho para jovem é o mesmo evangelho que serve para o ancião, é o mesmo evangelho que serve para a senhora, para o senhor, é o evangelho que serve para todos nós que estamos comprometidos com o evangelho verdadeiro. De que adianta às vezes nós vemos jovens que vão para a igreja para ter uma alternativa, de pular, de gritar e dizer, e de poder matar o desejo da carne dançando um funk gospel, pulando ou até mesmo vibrando ao som de um rock intitulado rock gospel, Ou seja, será que é porque não é capaz? Será que nós não temos sido capazes de entusiasmar esses jovens, de incentivar os jovens a viver um evangelho firme, um evangelho pleno, capaz de levá-lo às emoções e às experiências com Deus? Ou será que verdadeiramente esse é o único caminho de nós mantermos o jovem na igreja? Oferecer um evangelho alternativo, oferecer um louvor gospel, aleluia, alternativo? Eu acredito que não, pois eu entendo que os jovens são sim capazes de viver um evangelho pleno, o evangelho que foi vivido pelo jovem José, o evangelho que foi vivido pelo jovem Samuel, o evangelho que foi vivido, amados irmãos, também pelo jovem Daniel. E por que os jovens desta atualidade, do atual século, da era da igreja cristã, não podem viver esse pleno evangelho? Tem que buscar um evangelho alternativo? Será verdadeiramente que se faz necessário essa maneira de buscar algo alternativo para atrair os jovens? Porque a Bíblia não é capaz de atrair a atenção do jovem, porque os hinos de louvores, de adoração, não são capazes de atrair os jovens para a presença de Deus?
Que eu e você possamos refletir nisso. Que evangelho para jovens temos defendido? Fica essa reflexão no ar para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo.